compartilhar com vocês nesta noite. Aqui um texto conhecido da Bíblia, que faz parte da nossa vida, né? E lembro de quando Jesus começou o seu ministério. Lá no começo do seu ministério ele começou a pregar, e ele havia vindo lá da região de Cafarnaum para a Galileia, que era a sua terra natal. E ali, quando ele chegou de volta da sua terra natal, para a sua terra natal, ele começou a conversar com as pessoas, e as pessoas começaram a ver aquele menino criado ali na Galileia, que depois voltou com 30 e poucos anos, e começou a pregar e a ensinar para eles. E eles olharam assim, com um pouco de desprezo, né? Você vai ver isso lá em Lucas capítulo 4. E Jesus então olhou para aquele povo e sentiu pena, porque ali ele não conseguiria fazer nenhum milagre, porque ali havia incredulidade. Todo mundo era incrédulo ali, havia muita incredulidade. E ele lamentou pela incredulidade daquelas pessoas. E ele sabia que nada poderia fazer ali. Então lá no capítulo 4, no versículo 26 e 27, ele falou assim: na verdade, eu vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu fechou por 3 anos e 6 meses, de modo que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Aí no verso 27. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu. Nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Sírio. Isso a gente encontra ali em Lucas capítulo 27. Veja o lamento de Jesus. Ele falou assim: olha, lá naquela terra lá atrás, havia muita necessidade, mas só 2 pessoas foram curadas. A viúva de Sarepta, que nós vimos domingo passado à noite, vocês lembram? Quem veio, quem assistiu? E hoje, nós vamos ficar aqui no verso 27, ora, havia muitos leprosos em Israel nos dias de Sidom, nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão a Naamã, o Sírio. Jesus fez essa lembrança. Uma multidão, só tinha 2 pessoas encontradas ali em épocas diferentes, que poderia ser curada. A viúva, que se dispôs a crer na sua obediência, e a segunda lembrança de Jesus, a gente encontra aqui em 2 Reis, capítulo 5, que ele mencionou o Sírio, Naamã. Então Jesus se lembra do Sírio, daquele general. E ele se lembra ali de 2 Reis capítulo 5, a história de Naamã. Presta atenção. 2 Reis 5. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque no meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel e levaram cativo uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. Então presta atenção que não vou voltar lá a contar a história, né? Ele saiu, levou o povo cativo, mas junto com ele saiu uma menina, que ficou a serviço da mulher desse general sírio. Verso 3. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria. Ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim falou a jovem que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vai, eu enviarei uma carta ao rei de Israel.
Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. O rei mandou uma carta a outro rei. Ó, estou enviando Naamã o Sírio, se vira com ele. E Naamã pegou dinheiro e levou também. Quem sabe ele poderia, de alguma maneira, recompensar sobre a sua cura. Verso 6. Levou também o rei de Israel essa carta, que dizia: então logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas, em sinal de medo, e disse: por acaso eu sou Deus com poder de tirar a vida ou dar, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. O rei de Israel já ficou arrepiado. O outro foi lá e mandou uma carta: olha, está aí o meu general Naamã, se vira. E aí o rei de Israel falou assim: mas você está de brincadeira comigo, né? Como é que pode uma coisa dessa? O que eu tenho? Como é que eu posso curar essa pessoa? É um pretexto, ele quer invadir aqui de novo, é só um pretexto para começar outra guerra. E verso 9: então Naamã foi com os seus cavalos e os seus carros, parou à porta da casa de Eliseu. E Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vá, lave-se 7 vezes no Jordão e a sua carne ficará restaurada e você ficará limpo. Para o bem do rei, alguém ouviu o problema do general. E Eliseu já deu uma receita. É assim que funciona. Verso 11: mas Naamã ficou indignado e se foi, dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são os rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora. O sujeito estava orgulhoso, né? Para mandar eu me lavar, só isso, nem me recebeu e mandava entrar nessa água aqui do rio Jordão, Israel. Podia ter feito isso lá, na Síria, nos rios que eram melhores. Aí alguns dos oficiais dele teve um insight, né, uma revelação, né, teve um palpite de coisa boa. Aí ele falou assim: mas o que é que ele te mandou fazer? Não era tão coisa ruim assim? Olha só, seus oficiais se aproximaram e disseram: meu pai, né, ou pode se sentir assim, meu senhor, se o profeta tivesse dito a você alguma coisa difícil, o senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse para o senhor: vai lavar no rio. Fosse algo difícil, né? Arrancar uma perna, um braço, pagar muita coisa, algo que era completamente fora da situação. Aí poderia ser que ele diria: olha, assim não dá, né? Mas os servos dele olhou para ele e disse: ele só te pediu para tomar banho. E vai que tivesse um calor que nem hoje, né, irmãos e irmãs? Quantos passaram mal hoje com o calor aqui? Tem alguém? Teve que tomar banho? Hoje estava calor, né? Estava bem quente, mas ali talvez lá é quente mesmo. E os servos disseram assim: ó, só você ir lá no rio, rapaz. Ele não falou rapaz porque podia perder a cabeça, mas só se lavar. Mas era coisa incrível que ele escutou. Verso 15: depois ele voltou ao homem de Deus, toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus. Por quê? Porque ele foi lá no rio, se banhou 7 vezes, conforme ele ia se banhando, a lepra ia desaparecendo. Ele ia ficando são, curado. E ele falou: eu sei que agora há Deus. E o verso aqui, 17: então Naamã disse: se você não quer o que eu trouxe de presente para você, o seu servo então oferecerá holocausto lá na Síria. Ele falou isso porque o Naamã queria pagar. Eliseu não aceitou. E ele falou assim: deixa então eu levar a terra lá para cima. E verso 19 é assim: Eliseu disse: vá em paz. Quando Naamã tinha se afastado da distância, é porque Eliseu disse para ele ir sossegado, para ele ir em paz. Essa então foi a lembrança de Jesus, da viúva
e de Naamã. Essa foi a história de Naamã, lá em 2 Reis, capítulo 5. Coisa interessante, Naamã era um homem de projeção, era general, ele era um comandante do rei de Damasco, capital da Síria. Ele era um ministro da guerra, diz a Bíblia aqui, antes, se você ler com atenção, que ele era forte, ele era um guerreiro, ele era famoso. Ele também era um homem importante, todo mundo vinha ter conselhos de guerra com Naamã, mas ele tinha um problema, que era essa lepra. Mas ainda com a sua lepra, você percebe que ele era bem orgulhoso. Ele tinha o seu senso de importância, mas o seu orgulho era muito perceptível. E ele não queria mostrar sua fraqueza. E ali Naamã também, ele era muito poderoso, mas tinha orgulho. O ser humano como Naamã, ele quer ser diferenciado, quer subir. E este era uma das coisas muito interessantes que Jesus encontrou no meio daquele pessoal. Ele olhou para aquele pessoal e falou assim: olha, vocês são tão soberbos, vocês são tão cheios de si, que não são capazes de identificar alguém enviado por Deus no meio de vocês. E é por isso que ele falou assim: olha, se aqui houvesse alguém disponível para receber milagres, receberiam. Aí ele deu exemplo, então, um deles foi Naamã, e uma das qualidades de Naamã foi a falta de humildade. Uma das virtudes da viúva de Sarepta foi a ela que foi encontrada um coração disposto a obedecer. Mas aí Jesus mostra aqui a importância de ser humilde na sua presença para que houvesse um caminho de milagre. Naamã precisou ser humilhado. Diz ali em 2 Reis, capítulo 5, 14, que ele desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme Eliseu havia dito, e a sua carne foi limpa. Qual que é o caminho que Jesus estava mostrando para aquele povo, para aquelas pessoas? Era o caminho da humildade que abre portas para milagre de Deus na sua vida. Por que às vezes a gente não recebe milagre, né? Porque há um coração soberbo, endurecido em nossas vidas. E o caminho do milagre não é aberto. E ele queria mostrar isso quando ele mostrou a situação e a história de Naamã. Mas o caminho do milagre abre portas, porque o Senhor, ele exalta o humilde e humilha o soberbo. Vou ler aqui com você Tiago 4, verso 6. Antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sabe o que é soberba? O que é soberba, né? É orgulho, coração endurecido. O coração do ser humano é o objeto, a coisa, não sei se é só objeto, porque é um órgão, né? Mas é a coisa mais endurecida que existe na face da terra. É a coisa mais difícil que existe. Eu estava vindo aqui de carro e lá na esquina onde o pastor Paulo mora, estão construindo um prédio. E no prédio tem uma placa assim, enquanto o farol estava vermelho, e eu estava parado, eu olhei o texto de Romanos 12, versículo 21. E Romanos 12, 21 estava lá por algum motivo, acho que era para mim, né? Você conseguiu achar aí? Romanos 12, 21, porque agora na última hora, né? Então, quem sabe? Olha lá, está bem escrito assim, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aí eu vi aquilo lá e fiquei pensando, né? É do texto da Bíblia, falei assim, olha, isso aqui é de amolecer, né? Não te deixes vencer o mal com o mal, mas vence o mal com o bem.
Não te deixes vencer. É aquela que vai colocando. Ela fica pensando, o coração humano, ele é muito endurecido. Se nas coisas, o diamante talvez seja a pedra mais dura que existe, no reino das coisas mais humanas, o coração do ser humano é a coisa mais dura que existe. E muitas vezes não há caminho de milagre por causa do nosso próprio coração. Porque há um coração endurecido ali que é uma barreira grande. Porque Deus olha para mim e para você e fala assim, meu filho, quero tratar com você. E você ignora. E você ignora, e você ignora. Até que chega um tempo que Deus fecha as portas dos céus e fala assim, eu vou esperar você amolecer um pouquinho. Depois a gente volta a conversar sobre o milagre que você pede, ou o milagre que você quer, né? E aí Eliseu mandou o homem dar 7 mergulhos. O primeiro mergulho foi o mergulho da humildade. Aí ele disse, em seguida, o outro mergulho foi o mergulho da obediência. Porque para entrar na água tem que ser humilde, porque senão não ia entrar, né? Para obedecer, para entrar no Rio Jordão tinha que ser humilde. Ele entrou lá, primeiro porque aprendeu a humildade e se curvou. Eu acho que Eliseu tinha um senso de humor, de revelação muito interessante, né? Quando ele olhou para Eliseu e falou, olha, é o seguinte, não vou fazer o que você quer não, vai lá e dá 7 mergulhos. Por quê? Naamã falou assim, você não pode botar a mão, botar o óleo lá e sei lá, e colocar, e curar de um jeito mais prático? Ele falou assim, olha, do jeito que você é, não é. Olha, presta atenção uma coisa, quando você pedir um milagre em oração, esqueça o seu jeito, tá? Porque às vezes a gente pede milagre e a gente mostra o caminho. Não é verdade? Ah, Senhor, abençoa, que aquela causa possa sair, eu posso ganhar aqueles 10 mil reais, para que eu possa dar um jeito nas coisas, não é verdade? Aí você ora, na sua oração tem uma receita. Quantos aqui já oraram com uma oração que já veio uma receita? Fala a verdade, irmão. Eu já orei várias vezes, olha, do jeito que eu quero. E a gente faz da receita. Aí o Senhor ora e fala, quer que eu faça o que com essa receita? Quer que eu carimbe? E te devolva? E a gente faz aquela lista. Então o milagre nunca vai ser do jeito que você quer, porque isso não funciona. Não vai ser milagre, vai ser o seu jeito. Né? Então ali foi o da humildade. Segundo, da obediência. Ele teve que obedecer e ir. Né? Depois ele foi o terceiro mergulho, o mergulho da contribuição. Mostrar ali para Eliseu algo importante da sua vida. E aí ele diz, o quarto é o da perseverança. Ah, no primeiro não foi? Pô, já estou no quarto mergulho, não aconteceu nada ainda, tem que perseverar. E ele disse, depois o quinto mergulho foi da fé. Aí ele fala, o sexto foi do entusiasmo, parece que estava acontecendo, né? Ué, parece que essa perna melhorou, talvez fosse ser assim, né? Vai saber como é que foi o milagre. Está melhorando o negócio. Ah, está melhorando, está quase bom, acho que vou dar o último, né? E o último, aí ele fala assim, o último foi da vitória, né? É os 7 mergulhos de Naamã, é uma coisa muito interessante. No Rio Jordão, que naquela época nem eram os mais limpos assim. E aí Naamã, enfim, recebeu aquela cura. É uma coisa muito interessante. Aqui Naamã, orgulhoso, ele se abaixou naquelas águas, nos seus 7 mergulhos, do significado que Deus queria dar para ele, e ali, naquele Jordão, lavou ali o orgulho, lavou a sua prepotência, lavou o coração diante de Deus. Não somente a lepra dele foi curada, mas depois o coração dele foi curado, porque ele pediu desculpas para Eliseu e reconheceu o Deus de Eliseu. Se ele achava aquela água suja, o coração ficou limpo. Foi um quebrantamento. Naamã foi ali purificado, sarou da lepra. A água não tinha nada a ver. Eliseu nem olhou para ele, porque ele obedeceu a palavra só de Deus. E a sua carne ficou limpa, a sua pele restaurada. Sabe? Naamã foi a única pessoa. A única pessoa foi Naamã. O nosso Deus desejará encontrar eu e você como a única pessoa com o coração quebrantado e humilde. Sabia? É como eu disse um pouco bem passado. Curitiba inteira precisa de milagre. Mas Jesus vai encontrar a única pessoa que ele vir com o coração quebrantado. Quem será essa única pessoa?
Queira Deus que sejamos nós todos a única pessoa. Não é? Então, essa humildade, a humildade abre a porta para o milagre. A humildade também tem um propósito. Qual é o propósito? De nos tornar mais parecidos com Cristo. Sabe, queridos? Olha só, 2 Coríntios 3,18. Presta atenção nesse versículo muito importante. Diz assim, olha: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, pelo Espírito. A humildade vai nos levar a sermos mais parecidos com Cristo. Olha o verso 8, Romanos 8, verso 29. Diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha que texto de humildade, aqui que Jesus fala o que é ser parecidos com Cristo. Por favor, pode deixar o texto aí em cima? Aí você fala assim, o que é ser santificado? É aquilo que está lá no texto lá em cima, que você pode ler ali, né? Como é que é, irmão? Põe de novo lá. O que é ser santificado? De modo bem simples, é que você seja cada dia mais parecidos com Cristo. A humildade tem esse propósito. Qual que é o propósito de Deus nos achar quebrantados em humildade? É que a gente seja mais parecido com Jesus, porque lá no 2 Coríntios que nós lemos, ele foi fazendo uma operação em nossas vidas. E todo discípulo e discípula tem como objetivo andar conforme o seu mestre, não é assim? Por que você é crente? Por que você é cristão? Às vezes a pessoa está tanto tempo nesse negócio de religião que ele perde o parâmetro do que é, por que ele é crente, ou porque até ele está aqui, por exemplo, se fosse o caso. Por que você está aqui? Não sei, é porque a gente está acostumado a vir na igreja. Quando a gente é discípulo de Jesus, a gente tem que ter uma meta, pelo menos clara em nossa mente. Qual que é a meta? Ser parecido com o meu mestre. Jesus era o mestre. E todo discípulo que está ouvindo Jesus falar, o objetivo dele é ser como mestre. E a humildade nos leva a ser como mestre. Porque quem é convertido por Jesus, ele anda sob os efeitos permanentes da cruz. Se você quiser ouvir um pouquinho, toda sexta-feira tem o ponto central, e nesse tempo, dos 2 que foi, os próximos 4, é vida de cruz. E uma da frase que eu achei muito interessante, eu li também para aprender e compartilhar, foi isto, que aquele que é convertido por Jesus, ele anda sobre os efeitos permanentes da cruz. O que são os efeitos permanentes da cruz? É andar em humildade e sobre a palavra de Deus e obediência todo o tempo. A cruz nos leva a morrer. Todo aquele que anda com Jesus está morrendo todos os dias para si mesmo. São os efeitos permanentes da cruz, que é um sinal poderoso, visível de alguém que nasceu de novo de verdade. É aquele espírito da cruz agindo na nossa vida e em nosso modo de ser. Porque se o espírito da cruz não agir em nós, não somos discípulos de Jesus. Por isso você tem que aprender com Jesus e pedir para o Espírito Santo, para que ele faça cada vez uma obra na sua vida e na minha vida. O que é andar sobre os efeitos permanentes da cruz? É não fazer aquilo que você tem vontade e fazer aquilo que é da vontade de Deus. Isso são os efeitos permanentes da cruz, entendeu?
Não fazer aquilo que eu tenho vontade, fazer aquilo que é da vontade de Deus. Essa pessoa anda sobre os efeitos permanentes da cruz, que é amar quando tem que odiar, que é entregar juízo a Deus quando der o desejo de se vingar, é fazer, lá Romanos 12, 21, é pagar o mal com o bem, quando a gente deseja de todo o nosso ser pagar com o mal, porque o ser humano é uma criatura vingativa, e andar sobre os efeitos permanentes da cruz é andar na humildade. Por isso que às vezes a gente não recebe milagre, porque ali há um coração que precisa mergulhar 7 vezes. Será que você e eu precisamos mergulhar 7 vezes? Mergulhar no quê? Na água do rio? Que rio que vai achar nessa Curitiba? Mas é na água do Espírito Santo, porque a água na Bíblia é Espírito Santo, mergulhar no Espírito Santo. Talvez eu e você precisamos mergulhar no Espírito Santo, talvez eu e você estejamos só na 3ª vez ainda, por isso ficamos padecendo. Talvez precisa mergulhar mais vezes nessa água do Espírito, para quebrantar o coração, para viver com vida de cruz, certo? Humildade, aprender com o mestre. Filipenses fala lá no capítulo 2, versos 5 a 7, o que é necessário para mim e para você. Olha só: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Naamã teve que aprender a se esvaziar, porque era muito cheio de si. Afinal era general, importante, consultado, tinha uma soberba grande dentro de si, mas ele teve que aprender, não é? E uma última coisa interessante aqui, que abre o caminho para o milagre, que vem através da humildade, que Jesus quis destacar em Naamã, foi que ele tomou a decisão de mudar de vida. Lá no verso 15, segundo a Reis 5, diz assim: voltou ao homem de Deus, e toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceite um presente do teu servo. Duas palavras interessantes. Ele falou: eu reconheço. Reconhecer é difícil. E depois ele não era mais o general, ele era o servo. Enquanto eu e você tiver com o espírito de general, talvez sejamos como a multidão. Sejamos multidão. Mas Jesus deseja encontrar a única pessoa. E a única pessoa daquela foi Naamã, daquele tempo. Naamã teve essa experiência profunda de conversão ali, vida transformada, decidiu, porque é o seguinte: quando você entrega a sua vida a Jesus, você decide. Deus faz a obra, mas eu preciso colocar o trilho da obediência, eu preciso me colocar no espaço da obediência, eu preciso querer. Ele nos dá a capacidade de querer. Sem Jesus, sem o Espírito Santo, não temos capacidade nem de querer. Mas quando o Espírito Santo entra na nossa vida, ele nos dá a capacidade de querer. E quando eu quero, ele faz uma obra em nossas vidas. Sabe? Muitos recebem milagres nas suas vidas, mas continuam as mesmas pessoas. Milagre não produz conversão de jeito nenhum. Muita gente foi curada e até ressuscitada, que não vive nos caminhos de Cristo mais, que é autêntica. Mas quando ele cura, ele nos leva ao caminho da obediência, porque se não houver o caminho da obediência e da humildade, foi só mais uma cura, mais nada. Porque é só Jesus que pode fazer isto aqui em nós, sabe? Sabe, queridos irmãos e irmãs, Naamã chegou leproso, foi curado. A humildade teve um poder ali.
chegou perdido, achou salvação. Ele chegou idólatra, saiu crente. No meio de muitos doentes de lepra, do templo de Naamã, dos inúmeros leprosos, Jesus destacou a única pessoa que foi curada, que foi Naamã, porque se submeteu ali àquela humildade. Deus encontrou em Naamã aquela disposição para a humildade, porque teve o seu caminho aberto para receber um milagre poderoso. Não foi qualquer milagre, não é verdade? Aí eu pergunto para você e para mim, como é que está o nosso coração? Como que está o nosso coração que quer tanto milagre de Deus? Que quer tanto cura, que quer tanto prosperidade, que quer tanto ser transformado, que quer tanto. Como é que está o nosso coração? Às vezes você é um revoltado da vida, uma revoltada. Por que Deus não faz isso? Por que Deus não faz aquilo? Por que não acontece isso? Por que não acontece aquilo? Por que não acontece? Por causa disso. Tem que mergulhar. Está muito seco. Tem que mergulhar um pouco. Às vezes você não recebe milagre porque é um murmurante. Ao invés de orar, ficar murmurando, né? Aí é difícil. Por quê? Porque Deus resiste ao soberbo. Aí precisa ser quebrantada. Às vezes eu e você, às vezes tem um momento que desprezamos a palavra de Deus. Você olha lá e lê a placa. Não faz, paga o mal com o mal, mas paga o mal com o bem. Aí você fala assim, isso não é para mim. Já cansei de pagar o mal com o bem. Agora vai preto no branco. Às vezes é por isso. Às vezes é que você leva a vida no preto no branco. Se for assim, você e eu seremos como uma multidão. Mais um sofredor na terra. Mais um na multidão. Mas se você e eu nos abrirmos para a humildade como Naamã foi destacado, podemos sair da multidão e sermos a única pessoa a receber uma cura tão esperada. Você e eu precisamos orar sempre. Como é que está o seu coração? Endureceu? Tem que pôr na água, irmão. Tem que pôr na água. Você sabe que o feijão gostoso é aquele que amanhece na água, né? Quem sabe disso aí? Feijão amolece, no outro dia cozinha pouco, ele derrete gostoso. É? Talvez seu coração, meu coração precisa ser colocado na água. Está duro. Enquanto estiver duro, vai ficar esperando o milagre. Até amolecer um pouco. Sabe por quê? Que Deus quer tratar com a gente. Porque no reino de Deus não tem espaço para egoísta. No reino de Deus não tem espaço para coração duro, não. No reino de Deus não tem espaço para ser vingativo. O reino de Deus é caminho do mestre. E se você não quer andar no caminho do mestre, vá seguir qualquer outra coisa. Vá ler livro de autoajuda, que pelo menos você se ajuda. Mas do alto não sai nada. Porque autoajuda não é ajuda do alto. O que eu quero é a ajuda do alto. Que Deus te abençoe e me abençoe, que nós tenhamos o coração de Naamã. Certo? Quero orar com você, quero chamar nosso precioso ministério, porque eu vou orar com você, porque a gente ora junto. Coloca a sua vida diante de Deus agora. Vamos colocar? Quero convidar você para um momento de oração. Fique em pé. Coloca a mão no seu coração. Será que o seu coração está endurecido? Será que Deus está encontrando o coração duro na sua vida? Por que às vezes a gente pede, e nós não estamos recebendo? Será que há um coração em nós que precisa ser mergulhado? Será que nós precisamos mergulhar mais vezes na palavra de Deus? Será que às vezes nós estamos sofrendo, em sofrimento, mas nós não encontramos o descanso? Porque meu coração, seu coração está
sofrendo, duro, com as artérias enrijecidas, talvez precisa ser amolecida, do seu jeito. Jesus te ama, Jesus me ama, não tem condição para me amar, para te amar. Jesus te recebe do jeito que você é, para ser transformado por Ele, não por outras pessoas. Ele quer fazer um milagre em nossas vidas, Ele quer amolecer o nosso coração, para que o caminho do milagre possa ser pavimentado, feito, para que Ele possa vir. Coloque agora a sua vida diante de Deus. Peça um milagre a Deus. Naamã queria ser curado da lepra. Do que você quer ser curado? Em que você quer ser curado? Naamã foi disposto, quebrantou o coração na humildade. Peça agora ao Senhor. E se você desconfiar, você não recebe por causa do seu coração endurecido, fale agora para o Espírito Santo. Espírito Santo, quebranta a minha vida. Eu quero, eu desejo, mesmo que a água do rio seja suja, eu vou obedecer. Pai, em nome de Jesus, nesta hora, colocamos nossas vidas nas Tuas mãos. Queremos receber do Senhor o milagre. Não queremos ser encontrados como multidão, mas queremos ser a única pessoa no meio de todos os leprosos a receber a cura, conforme diz a Sua palavra. Ache em nós um coração quebrantável. Nos abençoa agora com a Tua presença e a Tua paz. Nós oramos agradecidos agora, recebendo o Teu milagre, porque dispomos o nosso coração à cura do Senhor, assim como lemos. Assim como o Senhor tocou em nosso espírito. E eu sei, vamos experimentar da Tua fidelidade, porque o Senhor tem um coração disposto a nos abençoar, em nome de Jesus. Eu coloco esses meus irmãos e irmãs, que ouvem esta mensagem, diante do Senhor, para que recebam o milagre, em nome de Jesus.